Êxtase contra traumas. Como a guerra da Ucrânia aumenta apoio por liberação de substâncias psicodélicas. Terapeutas ucranianos pressionam parlamentares pela liberação de MDMA e LSD e outros do tratamento de transtorno de estresse pós-traumático. Resumo: terapeutas da Ucrânia que têm usado MDMA e LSD para tratamento de estresse pós-traumático do contexto da guerra. Drogas são usadas principalmente com soldados que estão no conflito. Especialistas afirmam que a droga não é capaz de tratar ou curar, mas a terapia em que ela é usada e que só pode ser feito por médicos. Substâncias como LSD, psilocibina extraído do cogumelo e DMT extraído de plantas são banidos do mundo todo desde sua proibição em 1971 por uma convenção da Organização das Nações Unidas, ONU. Porém, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, vem aumentando entre os terapeutas ucranianos o número de defensores do uso das substâncias da psicoterapia, pois a guerra aumentam também os casos de doenças psíquicas graves. Psicoterapeutas confirmaram à DW que essas substâncias têm sido usadas com frequência cada vez maior, sobretudo no tratamento de soldados com transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, devido aos combates no fronte. Especialistas pressionam o parlamento ucraniano a autorizar formalmente o uso dessas substâncias e tratamentos. A diretora do Centro de Tratamento de Veteranos de Guerra do Ministério de Saúde, Ksenia Voznitzina, espera que os parlamentares definam diretrizes para liberar o uso de substâncias psicodélicas nos casos de TIPT e se mostra otimista com a possibilidade de liberação. Uma sessão normal de psicoterapia dura 1 hora, no máximo 2. Uma pessoa com um trauma psíquico necessita de muitas sessões, por isso a terapia costuma se estender por 1 ou 2 anos, diz. A terapia apoiada em substâncias psicodélicas pode acelerar o processo de cura. Isso é tanto mais importante porque, por causa da guerra, temos de lidar com casos complicados que não podem ser tratados por meio de tratamento convencional, argumenta Voznitzina. Ela faz, porém, uma ressalva: não é a droga que cura, mas a terapia, ou seja, a sessão de psicoterapia que ocorre enquanto o paciente está sob o efeito de uma droga como a psilocibina ou o MDMA, popularmente conhecida como ectase. Uma terapia desse tipo só pode ser feita em centros médicos. Ela dura até 8 horas e exige que haja supervisão e controle por psicoterapeutas profissionais. Legalização de uso terapêutico. A Ucrânia é o novo cenário de um debate que há décadas opõe apoiadores e os adversários do uso de drogas da psicoterapia, e os apoiadores enfrentam uma forte resistência por parte de quem é contra. Mas especialmente nos Estados Unidos, o lobby pelo uso de droga na psicoterapia é cada vez mais forte. Especialistas avaliam que o país conceda autorização já em 2024. E entre os defensores da prática estão a Organização dos Veteranos de Guerra das Forças Armadas e o Departamento dos Assuntos de Veteranos, agência do governo federal dos Estados Unidos. Essa seria uma decisão com possíveis consequências também para o uso de terapêutico de outras drogas proibidas, pois porque algumas continuariam sendo proibidas se uma é permitida. A legalização do uso de MDMA na psicoterapia ganhou força com a publicação de um estudo da fase das 3 revistas científicas Nature. Estudo das fases 3 bem-sucedidas costuma ser o último passo para a aprovação de uso de um medicamento. O estudo sobre a segurança e eficácia do MDMA chegou à conclusão de que a substância reduziu os sintomas de TEPT e os danos funcionais numa população heterogênea com TEPT de moderado a grave e foi, em geral, bem tolerada.
Estudos semelhantes com MDMA e psilocibina estão sendo conduzidos também na Europa, assegura a Agência Europeia de Medicamentos, EMA. A diretora da EMA, Emer Koch, afirmou ao Parlamento Europeu que a agência reconhece a necessidade de apoiar os desenvolvedores de psicodélicos e de cooperar com eles. Psilocibina e estágio inicial da doença. Na Alemanha, um estudo sobre a terapia com psilocibina extraída dos chamados cogumelos mágicos está perto de ser concluído. Estamos testando a eficácia e segurança da psilocibina da depressão resistente à terapia, diz o psiquiatra Gerard Gander, da Faculdade de Medicina de Mannheim. O que podemos adiantar de maneira superficial é que estamos vendo bons resultados do número reduzido de pacientes, diz Gamberder. Para muitos pacientes, porém, não há qualquer melhora, acrescenta, o que atribui ao fato de eles já sofrerem de forte depressão há muito tempo. A conclusão do estudo para nós é que podemos tratar estágios iniciais da doença. Ginder reconhece que o uso de MDMA na terapia de trauma de veterano de guerra tem obtido bons resultados, mas se mostra cético quanto ao uso de outras substâncias. Ele lembra que o MDMA não pertence ao grupo de psicodélicos. Substâncias como a psilocibina não são usadas em transtornos de estresse pós-traumático na maioria dos estudos clínicos porque há medo de retraumatização, diz. Ele também critica a terapia no meio da guerra, considera extremamente questionável do ponto de vista ético que seja seguro fazer algo numa zona de guerra.